Convidamos agora, para fazer o uso da palavra, o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes. Ok, boa tarde. Boa tarde. E essa é uma muito boa tarde. Gente, hoje é um dia muito especial, um dia histórico. Histórico para a ciência do Brasil, histórico para cada um de nós, brasileiros. E interessante, né? Porque as coisas não acontecem por acaso, né? Enquanto o João falava, que eu estava pensando o seguinte, né? Hoje nós estamos aqui na Bahia, dia do Bonfim, do Senhor do Bonfim, ano do bicentenário da independência do Brasil, e o ano, né, e nesse momento aqui a gente dá partida na independência do Brasil na produção de vacinas. Se a gente não reparar a importância disso para milhões de brasileiros no futuro, a gente não teria esse direito. Ou seja, nós estamos num momento histórico, é um ponto de inflexão na história do Brasil. Eu fico muito feliz, né, em estar hoje aqui. Eu fiz questão de colocar esse jaleco, né? Muitas vezes, como piloto, eu via as autoridades indo para algumas dos eventos grandes do setor e colocando macacão de piloto, né? Eu olhava assim, como que a pessoa pode estar se sentindo. Hoje eu posso dizer como que eles estão se sentindo. Muito orgulho, né? Eu digo esse muito orgulho pelo seguinte: o Marcelo Morales, doutor Marcelo Morales, ele deu essa partida aqui, nessa ideia. Mas, ao longo de toda essa pandemia, ao longo da história da humanidade, né, e na pandemia ficou mais ressaltado, nós temos aí milhares no Brasil, milhões de cientistas no planeta trabalhando dia e noite. E isso é fato, assim, é dia e noite, 24 horas, 7 dias por semana, para conseguir resultados. Nos momentos mais difíceis da humanidade, a ciência foi lá para resgatar a humanidade. A gente está vivendo um momento desse e a gente está vendo a importância da ciência, a importância de cada pesquisador, a importância de cada laboratório, para que a gente tenha resultados, né, que nos tire dessa situação de pandemia e que nos ajude a recuperar economicamente o país. E esse é o momento em que a gente precisa lembrar desses cientistas. Marcelo falou da questão do óleo, nós temos muitos outros exemplos, e hoje eu coloquei isso aqui com muito orgulho, né, para prestar uma homenagem aí a todos os nossos cientistas. Então eu vou começar cumprimentando os nossos cientistas aqui. Vou cumprimentando o Dr. Steve Reed, né, que é o presidente da HDT, né, parabéns pelo trabalho todo, né. Ele é um americano, mas eu soube que ele era americano depois, porque ele estava falando português muito bem comigo. Eu falei, puxa vida, né? Não... Mas está aqui, é um americano vivendo aqui no Brasil, vivendo o Brasil, né? E com essa cooperação é muito importante que a gente tenha esse senso, que a única maneira da gente conseguir sobreviver como espécie nesse planeta, nessa espaçonave Terra que nós temos, é a parceria entre os países, e a ciência, a tecnologia é a maneira mais efetiva da gente ter essas parcerias de uma maneira clara. Muitas vezes dentro da estação espacial, com astronautas, cientistas de diversos países, mesmo havendo conflito entre os países, a gente continua a trabalhar em parceria, porque a visão é o bem da humanidade como um todo. Então está aí um exemplo disso aí. É muito orgulho ter essa vacina feita por cientistas brasileiros, em parceria com cientistas americanos, e para resultado para todo o planeta, né? Isso é muito bom. E para nós aqui brasileiros, sem dúvida nenhuma. Comentar o doutor Badaró, né, aqui representante, para quem nunca viu o currículo dele, depois dá uma olhadinha no currículo dele, que tem certas coisas que a gente tem um orgulho danado de ver. Então, parabéns, doutor Badaró, aí, pelo trabalho que faz, né. Comentar a doutora Bruna, né, que ela me explicou muitas coisas a respeito dessa vacina. Lembrar que eu sou engenheiro aeronáutico, então eu estou aprendendo muita coisa desde o início dessa pandemia, e ela me explicou muitas coisas sobre a vacina. Parabéns pelo trabalho também.
Cumprimentar nosso caro doutor Marcelo Morales, né? Eu nunca tinha conhecido um cara que fosse de 3 academias, né? Ou seja, ele é da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Farmácia e de Medicina, né? É raro a gente encontrar um acadêmico triplo dessa forma, né? Então, está aí o doutor Marcelo Morales, que conduz brilhantemente as pesquisas no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Ele é o presidente da Rede Vírus, MCTI. Eu vou falar um pouquinho da Rede Vírus daqui a pouco. Tá? O doutor Leone, também, né, que conduz todas as operações aqui, né, no Senai Cimatec. E quando eu falo Senai Cimatec, eu gosto de colocar o Senai na frente. Para quem não sabe, eu fui aluno do SESI e fui aluno do Senai também. Então, para mim, estar aqui, eu me sinto muito em casa, né, todas as vezes que eu venho aqui, né, no Senai Cimatec, né, eu sinto o meu Senai. A gente sempre tem esse orgulho. Eu lembro do tempo lá na escola Aurélio Biapina, em Bauru, foi o primeiro ponto da onde eu decolei, vamos dizer assim, nas asas da Força Aérea, né, para poder realizar os meus sonhos. Então, obrigado, viu, Leone? Obrigado pelo trabalho que você faz aqui. Queria cumprimentar também o doutor Hélio Angotti, aqui representando, né, o nosso ministro Queiroga. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, eu sempre posiciono como uma caixa de ferramentas. Hoje em dia, e muito mais, cada vez mais no futuro, nós temos ciência e tecnologia em todas as áreas. É impossível um país se desenvolver se não tiver uma tecnologia desenvolvida em todas as áreas. E a área da saúde, sem dúvida nenhuma, é uma área que tem uma tecnologia intensa, uso de ciência e tecnologia intensa. E quando eu vejo esse trabalho todo do Ministério da Saúde na frente de combate, vamos dizer assim, está lá o Hélio desenvolvendo todas as ferramentas para frente de combate, e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, aqui, assim como a gente faz com a agricultura, com a infraestrutura, etc., nós trabalhamos na retaguarda aqui no Ministério da Saúde, ajudando em tudo que a gente pode, desenvolvendo vacinas, desenvolvendo novos testes diagnósticos, desenvolvendo soluções, tudo que a gente pode fazer utilizando os nossos cientistas, utilizando o conhecimento para auxiliar. Então, isso é assim que funciona bem um governo e que trabalha com os ministérios trabalhando de forma coordenada, trabalhando de forma sinérgica, né, um com o outro. Então, está aqui o Hélio representando o Queiroga, que isso a gente vê lá nos ministérios, entre os ministros ali, esse trabalho em conjunto, que é muito bom. Eu cumprimentar também o Anderson, né, que vai ser o nosso voluntário aqui, né? Parabéns pela decisão, obrigado, espero que a sua atitude, né, motive muitos outros voluntários. Nós precisamos dos voluntários para que esses testes clínicos aconteçam da maneira mais rápida, mais vamos dizer, célere, né, de forma que nós tenhamos os resultados o mais rápido possível para poder aplicar, né, na prática essa vacina com todos os brasileiros também. Agora sim, eu cumprimentar aqueles que fazem com que tudo isso funcione, cumprimentar meu amigo João Roma aqui, né? Ele já citou esse trabalho conjunto que a gente faz entre os ministérios, né? Aqui com o Auxílio Brasil, por exemplo, né? E muitas outras coisas que nós precisamos trabalhar em conjunto. E olha, quem me conhece sabe que eu não sou muito aquele cara de ficar rasgando seda, não, né? Como a gente costuma dizer, mas esse ministro, né, deputado João Roma também, né, é um exemplo aí de como a gente pode ter um político jovem, um político competente, né, um político que tem um futuro brilhante. Eu espero que ele coordene, governe, né, muitas coisas no nosso Brasil, porque a gente precisa realmente ter políticos dessa natureza. Então, parabéns aí, né, e eu estou sempre, na linguagem de piloto aqui, a gente vai estar sempre voando aqui na ala em conjunto. Conte lá comigo 100%. Cumprimentar o nosso senador Wellington, né, Fagundes, pelo trabalho e pela dedicação que tem tido, né, ao longo de todo esse período, ajudando o Ministério, ajudando o desenvolvimento, né, de vacinas, né, trabalhando em conjunto. Então, no seu nome, eu cumprimento o Congresso inteiro, né, que tem nos ajudado, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, a conseguir, né, fazer a sua função, que é ajudar o Brasil. A gente tem uma missão simples no Ministério, que é produzir conhecimento, produzir riqueza para o Brasil, contribuir com a qualidade de vida das pessoas, né? E, sem dúvida nenhuma, o Congresso Nacional tem sido um parceiro para que isso seja possível. Eu quero cumprimentar também, não está aqui, né, mas o senador Renz, que está lá no virtual, nos acompanhando, que também tem lutado junto com a gente, direto, né, nessas batalhas, né, pela ciência no Brasil.
Também eu deixei aqui, por último, né, para falar nessa parte do nosso anfitrião aqui, né? Então, cumprimentar o nosso presidente Ricardo Alban, né, pelo trabalho que faz. Hoje a gente foi visitar, né, a parte Fabril, o lado do Cimatec, e quem me conhece sabe que quando eu começo a ver as construções, essas coisas dentro da minha cabeça, forma-se um monte de ideia. No caminho de lá para cá, a gente já colocou aqui um plano em conjunto, né, um plano para desenvolvimento de um setor extremamente importante. Eu já acionei, já está acionado então aqui o Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério, né, para que tome providências para que a gente tenha esse projeto. Eu estou evitando falar o que é, para primeiro a gente desenhar inteiro, para depois ter o resultado. E cumprimentar também a nossa secretária, Cristiane Correia, e está por aí porque ela está sempre organizando as coisas, secretária de Articulação, Promoção da Ciência. Então, parabéns aí pelo trabalho que faz em toda essa articulação. E todos aqueles que estão aqui conosco, né? Estou vendo aqui o Rubem, da Softex, né, também conosco, cumprimentar todos os outros amigos que participam aqui, estão online nos acompanhando. E eu deixei aqui, viu, Davi, deixei para falar o seu nome aqui no final, né, pelo seguinte, porque não adianta a gente ter a maior tecnologia do planeta se a gente não tiver jovens interessados em ciência e tecnologia, né? E eu acho que eu coloco em você a representação, né? Agora já é um bolsista do CNPq, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, aqui conosco, né? E no nome dele eu vou saudar aqui todos aqueles bolsistas que contribuem para a ciência no Brasil, aí em universidades, centros de pesquisa e tudo mais. Eu espero que você, como o meu amigo João Roma falou, que você inspire muitos jovens também, para que nós tenhamos mais e mais pesquisadores, engenheiros aeronáuticos. A gente estava conversando aqui, quer ser engenheiro aeronáutico também, e todas essas outras carreiras para o futuro do país. Olha, desde o começo da pandemia, como o Marcelo Morales falou, a gente tem batalhado ali com a Rede Vírus MCTI. Eu acho que foi uma das melhores decisões que a gente tomou no Ministério, a criação da Rede Vírus, uma rede de pesquisadores que nos deu, mesmo antes da pandemia, um mês antes da pandemia, as estratégias, as diretrizes de como encarar, pelo ponto de vista da ciência, essa pandemia. E tudo que eles falaram foi perfeito para que nós pudéssemos desenvolver isso. Hoje em dia a gente desenvolveu, né, desde sistemas de proteção individual, sistemas de proteção coletiva, tudo isso que o Marcelo falou a respeito da Rede Vírus, e essas estratégias, essas tecnologias para vacinas nacionais. A gente tem 3 tipos de vacina, né? Vacinas importadas, vacinas licenciadas e vacinas nacionais ou brasileiras, com cientistas brasileiros no desenvolvimento dessas vacinas, a certificação, patente, etc. É extremamente importante para o país ter soberania, né, autossuficiência, ter independência na produção de itens que são tão importantes para a vida de todos os brasileiros daqui para frente. E a boa notícia é que a partir desse ano, a gente pode dizer que o Brasil, o seguinte, de uma forma muito resumida, se o planeta não quiser vender vacinas para o Brasil pode vender vacinas para o planeta. É importante a gente ter isso, ter esse senso de que nós somos capazes de fazer. E esse país, eu digo para vocês, e olha, eu vejo por dentro da ciência dele, nós temos uma capacidade gigantesca de fazer muita coisa nas mãos, no cérebro de cada um dos nossos pesquisadores. Eu gostaria de falar aqui rapidamente a respeito dessas agruras que nós tivemos lá no começo, né? A gente aprende com as dificuldades. O que não pode acontecer é a gente passar uma pandemia dessa e depois que terminar a pandemia a gente olhar para trás e ver que não aprendeu nada, ou que não fez nada para preparar para as próximas. A notícia ruim, vamos dizer, a respeito disso, é que essa não vai ser a última pandemia. Nós teremos outras pandemias. E o que não pode acontecer é o Brasil, nas próximas pandemias, não estar preparado. Essa pandemia pegou o planeta inteiro despreparado. Nós precisamos aprender. Com isso, nós criamos no Ministério, que eu chamo de Programa Escudo, que envolve desde a formação de profissionais, passando pela melhoria, né, de pesquisas, conhecimentos, como essas novas tecnologias, pela infraestrutura, como um Centro Nacional de Vacinas, como a infraestrutura de laboratórios, até chegar numa infraestrutura de laboratório NP4, colado num acelerador de partículas, que vai ser uma única instalação do planeta que tem essa capacidade de trabalhar com vírus de altíssima letalidade e, ao mesmo tempo, ver, né, a nível molecular ou atômico a ação desse vírus. É importante a gente aprender com isso. É importante também que agora, a partir desse ano, nós temos a liberação do FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que nos permite, né,
projetos estruturantes para o Brasil em ciência e tecnologia e inovações. Nós temos diversos editais abertos, eu não vou ficar falando dos editais, eu vou congregar as pessoas para olharem no site da FINEP MCTI ou no site do MCTI para descobrir na área de ciência. Aí nós temos editais para parques tecnológicos, espaços ou centros de inovação, instrumentação, infraestrutura. Então é bom olhar, e eu estou vendo o Rubem aqui, eu tenho que falar isso, embora não tenha diretamente a ver com isso aqui, mas nós temos, né, aproveitando aqui a oportunidade, 70 mil vagas abertas para formação, gratuitas também, para formação de profissionais de tecnologia de informação e comunicação. Às vezes as pessoas não se dão conta de quanto que a ciência, a tecnologia e as inovações podem contribuir, e nós contribuímos para todas as áreas. E eu espero, né, que hoje seja esse dia marcante na história do Brasil, em que a gente marca, vamos dizer assim, um ponto, né, de inflexão, em que no lançamento dessa vacina, que seja aí marcado na história do país como o primeiro passo para a gente ter essa independência total do país nessas vacinas. A gente já tem os planos completos, vamos dizer assim, para dar continuidade. Então, parabéns a todos que têm trabalhado no desenvolvimento da vacina RNA, né? RNA, MCTI, Cimatec, HDT. O nome é comprido, mas a vacina, vocês viram que é muito boa e é muito interessante esse funcionamento. Então, obrigado a todos, né, que hoje a gente começa o futuro do país independente na produção de vacinas, desde a tecnologia até a entrega das vacinas. Davi, você tem um futuro brilhante, aproveite. Obrigado, gente.